Vamos lá, galera, que está fazendo o concurso do Alfa. Bom, se você entrou nesse vídeo, está procurando material do Casenso, pula esse vídeo. Esse vídeo não é para você que está fazendo Casenso. Esse vídeo tem a direção, é direcionado ao pessoal que vai fazer o concurso de Alfa. Então, se você é Alfa, está estudando execução penal, é esse vídeo aí. Dando continuidade, a gente está falando de DGPM 315, Justiça e Disciplina. E, claro, dentro de Justiça e Disciplina, estamos falando de execução penal. Nesse vídeo, vamos falar das penas privativas de liberdade. Quais são essas penas privativas de liberdade? São 3, a saber, pena de reclusão, pena de detenção e de prisão. Isso de acordo com o nosso CPM, Código Penal Militar. Aí o pessoal usa o mnemônio Romeu Delta Papa: reclusão, detenção e prisão. Reclusão, detenção e prisão. Bom, agora vamos entrar num contexto aqui. Isso aqui é uma questão que já apareceu na sua prova e, se aparecer, vai bater novamente na mesma tecla. Quando a pena de reclusão ou detenção for, aí atenção, até 2 anos, é um até, superior a 2 anos não entra nesse contexto, tá? Se a pena for até 2 anos, então você automaticamente procura identificar se o militar que vai cumprir a pena é oficial ou se ele é praça. Por quê? A diferença está justamente aí, o cerne da questão é esse. Porque se for oficial, ele vai cumprir essa pena convertida em um recinto de estabelecimento militar. Vai ser geralmente o GPT. Agora, se for um praça, não. O praça, ele vai cumprir essa pena no estabelecimento penal militar. É pena, ou seja, é o presídio, tá? Se for oficial, pode cumprir no GPT. Se for praça, vai cumprir no presídio, tá? E lembrando, quando ele for cumprir no presídio, ele vai ser um preso separado daqueles que estejam cumprindo outras penas, no caso, a disciplinar ou aquela privativa de liberdade superior a 2 anos, porque já é outro esquema, outro paragolé aí. Porque quando essa pena for superior a 2 anos, então ele vai cumprir, aí não tem distinção, tá? Superior a 2 anos, vai todo mundo cumprir no presídio da Marinha. E se não houver como cumprir no presídio da Marinha, ele vai lá para o presídio comum. Agora, atenção, quando ele for para o presídio comum, já que ele está no sistema prisional comum, então ele vai ter todos os direitos e regalias do sistema prisional comum. Então vamos lá. Para efeito de separação, cumprimento de pena de prisão, atender-se-á também a condição de prazos especiais. Assim, quanto à separação, eu falei anteriormente que o preso praça, ele vai ficar separado do preso disciplinar ou preso de pena privativa superior a 2 anos. Se for superior a 2 anos, aí vai todo mundo junto, mas não é esse caso. A gente está falando de até 2 anos, aquela pena que é convertida, se oficial, GPT-FN, vamos chamar assim. Se for praça, presídio. Aí nesse presídio ele não vai compartilhar cela com os presos disciplinares, nem com aqueles presos que possuem pena maior que 2 anos. Porém, ainda tem uma outra informação ali, uma outra observação a se notar a respeito do preso no presídio militar. Por quê? Você vai ter que ter atenção ao ciclo dele. Aqui ele fala, a condição de praças especiais vai ser separado e das praças graduadas ou não, de acordo com o ciclo, né? Dentre os graduados, a da graduação, as que tem graduação especial. Agora, a pena privativa de liberdade por mais de 2 anos é cumprida no presídio militar. E se não tiver presídio, como eu falei anteriormente, vai lá para o estabelecimento prisional civil. E nesse caso, já que está no estabelecimento civil, tem todas as prerrogativas e direitos e benefícios e concessões que o preso civil tem. Bom, sobre penas privativas de liberdade, é isso aí. Agora a gente vai entrar no deficiente mental. Deficiência mental e medidas de segurança. Quanto a medidas de segurança para o deficiente mental, a gente tem que entender o seguinte: se o cara é deficiente mental, ele pode ser isento da pena, mas também pode responder ou cumprir essa pena
no mínimo, num prazo mínimo de 1 a 3 anos, num manicômio judiciário. Da mesma forma, o condenado que sobrevenha deficiência mental deverá ser recolhido ao manicômio judiciário ou outro estabelecimento para custódia e tratamento. Essa internação, isso é o que pode cobrar em prova, ela vai ser fixada por um juiz. E o juiz, ele vai fixar isso num prazo mínimo de 1 a 3 anos. É isso que pode ser cobrado na sua prova. Então, agora no caso da Marinha, existe uma confusão. O paisano lá, ou o juiz, quando ele determina a prisão de um militar com deficiência mental, um indivíduo com deficiência mental, ele encaminha lá para a UISM, porque a UISM é a unidade de tratamento intensivo de sanidade mental. Só que a UISM não tem instalações adequadas para receber um camarada cumprindo pena. Quem tem as características para esse cumprimento da pena é o presídio da Marinha, é o presídio naval. Aí o que a sua bibliografia fala? No âmbito da Marinha, a OM com estrutura adequada para o cumprimento da internação é o presídio militar, presídio da Marinha, que possui ala específica para o cumprimento das medidas de segurança. E o que eu falei anteriormente, a UISM não possui instalações adequadas para esse fim. Mas se o juiz mandar para o UISM, não vou cumprir porque não. Se o juiz mandar para o UISM, vai ser cumprido, certo? É uma determinação judicial. Se há determinação judicial, nós somos militares, vamos cumprir. Porém, a OM que recebeu a determinação judicial, ela vai comunicar a DPMM, que não é mais DPMM, agora é DPM, e a DPM, ela vai informar o juiz esclarecendo que não pode ser lá, porque lá não tem instalações, e é claro, vai acabar sugerindo que vá para o presídio militar. É assim que funciona. Aí, é só o presídio da Marinha que pode receber o indivíduo cumprindo prisão dessa parte de custódia e internação? Aí é outro ponto que a gente tem que levar para a prova com bastante cuidado. Na área do Grande Rio, na área do Rio de Janeiro, é o presídio da Marinha. Mas, se o camarada está lá em Natal e houve a necessidade de internação judiciária para ele, ele vai ter que vir para o primeiro distrito? Não é assim que vai funcionar. Ele vai ser preso no manicômio judicial do Estado, que no caso não vai ser o presídio da Marinha. Bom, aí a sua bibliografia fala o seguinte: nas OM situadas fora da área Rio, como eu falei, o militar submetido à medida de segurança e internação deverá ser custodiado no manicômio judicial do respectivo Estado. Ou seja, ele não vem para o presídio da Marinha. É claro que ordens judiciais são ordens judiciais, mas normalmente não. E aqui a gente finaliza a parte do deficiente mental. Agora a gente vai falar sobre regimes prisionais e progressão. Muito importante, já caiu, é assunto da sua prova. Regimes prisionais e progressão. Bom, quanto aos regimes prisionais, a gente tem o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Lembrando que eu não estou falando de penas privativas de liberdade. Por quê? Pena privativa é pena de reclusão, de detenção e de prisão. Agora, eu estou falando de regime prisional. Pena é uma coisa, regime é outra. Regime é a maneira pela qual a pena vai ser cumprida. Então, penas privativas de liberdade, reclusão, detenção e prisão, RDP. Regimes, aberto, semiaberto e fechado. Aqui, ó, aberto, semiaberto e fechado. Todos esses regimes, esses três, são previstos na LEP, que é Lei de Execução Penais, e são aplicados após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Agora, como é que a gente define isso? Como é que a gente diferencia? Bom, cada um desses regimes aqui, eles são diferenciados pela unidade física em que vai ser cumprida essa pena. Então vamos lá, como é que funciona isso? Se aqui o estabelecimento, né,
estabelecimento penal e aqui o tipo de regime. Então, vamos ver como é que fica. Se eu vou cumprir uma pena de reclusão em regime fechado. Em regime fechado, vai ser no presídio. A gente já viu anteriormente que o presídio é a única instalação militar na Marinha que tem condições de cumprir esse regime fechado. Agora, ele não consegue cumprir o aberto e o semi-aberto. Ele não consegue. O presídio não tem instalações adequadas. Então, isso, semi-aberto e o aberto, vão ser cumpridos na colônia agrícola, colônia industrial e outros estabelecimentos similares. Já os albergues, não. Aí albergue é a pampa demais, né? É um albergue. O albergue a gente leva para o coração que ele é a pampa. Então esse regime vai ser regime aberto. Colônias ou estabelecimentos similares vão ser regime semi-aberto. E o presídio vai ser regime fechado. Presídio não é difícil de identificar, não. Cuidado nas colônias aqui. A legislação penal militar não contempla regimes prisionais semi-aberto e aberto. Só contempla o quê? O fechado. Tampouco a progressão de regime. Então, na nossa legislação, não tem a progressão de pena, de regime, assim como não temos semiaberto e aberto. A gente tem o quê? O presídio da Marinha, que é regime fechado. Está aqui, ó. Por isso que o presídio foi concebido somente para o cumprimento de regime prisional fechado. Aí para cumprir os outros, tem que fazer as adequações necessárias. No entanto, não é raro a administração naval receber solicitações de outros tipos de regime. Aí é o que eu acabei de falar. Não é raro, isso acontece com muita frequência. A administração naval é responsável pela custódia dos militares que cumprem pena em decorrência de crimes comuns para os quais a progressão de regime é aplicável. Então, quando se é preso por crime comum, existe essa possibilidade de progressão de pena. Mas não existe dentro das normas estatutárias navais. Isso é federal, do paisano, mas é do paisano que cumpre a lei federal, é constitucional. Então a gente não pode ir de encontro com a Constituição. Por isso, quando há determinação judicial, algumas adaptações têm que ser feitas. Aí quais são as orientações? Bom, se você está no regime fechado, a gente sabe que vai ser no presídio da Marinha, porque é o único OM que pode. Aí, o funcionamento do presídio da Marinha e o trato dos prisioneiros, eles são regidos, isso é questão de prova, por normas do Distrito Naval, do 1º Distrito Naval e ordens internas. Mas recebe a orientação técnica da DPMM. A LEP terá aplicação subsidiária, uma vez que disciplina os regimes prisionais aberto, semiaberto e fechado. Então, a lei de execução penal vai ser utilizada para te dirimir qualquer dúvida de procedimento com relação aos outros regimes que não são contemplados pelo presídio da Marinha. Agora, o regime fechado. Aqui é uma questão de declinação de prerrogativa. O que seria isso? Bom, o militar, vamos supor que o militar que vai cumprir pena, ele é mais antigo do que o titular do presídio militar, presídio da Marinha. O titular não vai poder botar um mais antigo no xilindró, para ver o sol quadrado. Mas aí qual é a opção? Se ele não pode, então esse militar vai ter que cumprir pena em outro sistema prisional, no caso o comum. Nesse caso, ele pode declinar da prerrogativa, ou seja, ele pode abrir mão dessa prerrogativa de mais antigo. E nesse caso, ele vai poder cumprir no presídio da Marinha, que é muito mais cabível para ele, que é militar. É melhor do que o sistema prisional comum. Mas é isso aí, ele estaria declinando a sua prerrogativa. E é claro, se houver uma sentença penal condenatória com trânsito julgado, pode ser cumprido sim dentro do presídio naval. Porém, isso vai ter que ser autorizado pelo juiz e vai ter que ser consultada a disponibilidade de vaga, né? O camarada não quer cumprir no sistema comum,
Então ele solicita ao juiz aí, o juiz autorizando, ele vai poder cumprir no presídio militar. Agora, regime semiaberto. O semiaberto ele vai ser cumprido em estabelecimentos que não possuem tanta dificuldade a saída e entrada. São estabelecimentos mais simples, cuja precaução de segurança é menor do que lá no presídio militar. Porque esse regime ele busca exaltar no preso a capacidade de senso de responsabilidade desse condenado. Para quê? Estimular esse condenado a valorizar os deveres da sua própria condição. Porque se ele mijar fora do pinico, ele pode ter o seu regime mais pesado. Ele pode mudar do regime semiaberto para o regime fechado. Então, vai deixar ele a pampa, mas ele que sabe. Se ele mijar fora do pinico, não regressar para dormir no horário que tem que regressar, ou fizer cagada lá fora, ou se envolver em assuntos contra a lei, mas ele com certeza vai ter o seu regime de cumprimento de pena pouco aumentado, né? Vai de um leve, que é o semiaberto, para um mais pesado. Aí vem outra informação a respeito do semiaberto, que diz o seguinte: as imposições legais afetam o regime semiaberto indicam a ausência de condições ideais para a execução do presídio da Marinha. Por quê? Vai ser semiaberto em outros estabelecimentos, porque lá no presídio não é previsto. O presídio não tem instalações adequadas, como a gente viu anteriormente. Ademais, não se mostra conveniente seu cumprimento nos grupamentos fuzileiros navais, que é onde normalmente vão para cumprir o regime aberto, ou em qualquer OM da Marinha, tendo em vista os entraves administrativos que as exigências de pessoal e material acarretariam a sua implementação, bem como comprometeria a segurança orgânica daquela OM. Agora, para finalizar esse vídeo, que já está muito longo, regime aberto. Bom, falou em regime aberto, leva para o coração albergue. Regime aberto é a pampa, é o albergue. É executado em casa do albergado, onde não pode haver obstáculos materiais ou físicos contra a fuga. Não pode haver obstáculo nenhum. A disciplina desse regime baseia-se, enquanto lá no regime semiaberto era só no senso de responsabilidade, no regime aberto é senso de responsabilidade e autodisciplina. Isso aqui é importante, tá? Senso de responsabilidade e autodisciplina aberto. Só senso de responsabilidade semiaberto. Do condenado devendo, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar cursos ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno nos dias de folga. Ou seja, ele dorme na cadeia, na prisão. Como o presídio não possui instalações adequadas, sabe? De novo, não possui, ele poderá ser cumprido nos grupamentos de fuzileiros navais ou em outro OM que atendam, cujas instalações atendam a essas necessidades. E para finalizar, a quem cabe designar essa OM em que o militar vai cumprir esse regime aberto? Essa responsabilidade caberá ao Comando do Distrito Naval da área. O que ele vai fazer? Ele vai determinar qual é a OM que esse militar que está em regime aberto vai cumprir o expediente. E essa OM, preferencialmente, tem que ser próxima daquela que ele vai ficar recolhido à noite. É claro, desde que não seja OM de ensino. Isso é importante, tá, gente? Os procedimentos para acolhimento do condenado cumprindo pena em regime aberto. Então, para cumprir pena em regime aberto, quais as características da instituição que vai ficar com essa custódia desse militar? Bom, primeiro, ela vai preparar um ambiente, pode ser camarote ou alojamento, dependendo do ciclo dele,
a fim de que a pena privativa de liberdade seja cumprida em um lugar livre de obstáculos materiais ou físicos contra a fuga. Por isso que não é qualquer quartel que pode cumprir essa voga. Tem muro, tem portão, tem concertina, tem serviço de quarto, não vai poder ser lá, porque existem obstáculos à fuga. Hora de entrada, hora de saída, não vai poder. Bravo, deve ser concedida autorização para o militar trabalhar fora da OM, desde que não seja OM de ensino, como a gente falou anteriormente, bem como frequentar cursos ou exercer outras atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Charlie, o militar deverá ser recolhido no período entre 22 e 16 horas, então ele tem que dormir nessa OM que está com a sua custódia, bem como nos fins de semana e feriado. Então, fim de semana ele não vai para o chão, feriado ele não vai para o chão. E nos dias de trabalho ele vai trabalhar e tem que regressar até as 22 horas e ficar a bordo até as 6 da manhã. Nesse período deverá usar o uniforme P1, que é o uniforme de presidiário da Marinha, do Presídio Naval, sentenciado previsto no RUM. Caso o militar não regresse, aí ele arrebentou, aí ele perdeu os privilégios, né? Se ele não regressar, ele vai perder os privilégios e vai ser incidido, vai ser imputado a ele um julgamento, não diria um julgamento, mas uma característica de falta grave que poderá transferir ele para um sistema mais rigoroso, ou seja, do regime aberto, passe para o fechado ou o semiaberto, conforme o caso. Agora, Delta, deverá ser criado um livro de controle de estadia para controlar essa entrada e saída, que vai permitir ao OM prestar informações quando solicitados ao juiz, ao Ministério Público, militar, no caso, sobre o cumprimento dessa pena. Eco, o militar tem direito de uso de rádio e televisão no camarote de alojamento. Tem direito à prática esportiva. O comandante deve fixar os ambientes em que o militar pode circular, atentando às peculiaridades da OM e de forma que ele não fique restrito apenas ao camarote ou alojamento. O militar tem direito ao comparecimento em cerimônia fúnebre de ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão. Também tem direito à visita de fim de semana à família, com pernoite. Aí ele vai solicitar o juiz, né? Vai solicitar o juiz, vai ter uma visita, aniversário da minha mãe, eu quero fazer uma visita, o juiz pode ou não autorizar que ele pernoite nesse local, e isso vai ser registrado nesse livro de comparecimento aí, de controle de estadia. O pessoal escalado para fiscalização e orientação do cumprimento de pena não precisa portar armas, que é um regime aberto. O militar continua submetido ao disposto no RDM, cabendo à autoridade competente aplicar as eventuais sanções disciplinares. E, por último, sugere-se que seja confeccionada ordem interna, contendo essas orientações e outras que o comando entender cabíveis. Bom, aqui a gente termina a parte de progressão de pena, regimes prisionais, e no próximo a gente vai falar de presídio da Marinha. Aí as características do presídio, funcionamento, como o presídio entra na sua bibliografia aí dentro da execução penal. Próximo vídeo, presídio da Marinha. Fica atento, tamo junto e até o próximo vídeo.